Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo B2B, um podcast que é organizado pela Plumes e pela Sharp. E hoje eu, Otávio Garbi, vou acompanhar vocês em mais um episódio no qual a gente vai falar de marketing e vendas. Todo mundo acha que já conhece muito desse assunto e que ele já está batido e que ele está óbvio, que as áreas estão super unidas e alinhadas, mas essa ainda é uma realidade de uma minoria, pequena minoria das empresas. E para falar desse tema hoje, como identificar a crise na união dessas duas áreas, a gente convidou um cara que, se você trabalha com vendas, eu acho muito improvável você não conhecer ele, porque é um dos principais nomes que a gente tem, não só na frente de tecnologia aplicada a vendas, mas também de conteúdos relacionados a Insight Sales, um host de um podcast gigantesco, que é o Cash for Closers, que todo mundo já ouviu falar, com certeza, que trabalha em vendas. Estou falando do Diego Cordovez. Diegão, obrigado por ter topado bater esse papo conosco aqui, viu? Pô, imagina, Otávio, eu que agradeço, cara, nossa, sei lá, no mínimo quinta gravação juntos, é um prazer, É. já te entrevistei duas vezes no Cast for Closers também, então, voltar aqui ao papo B2B, agora fora da operação da MeTime, de um jeito diferente, com uma consultoria, né, orientando os CEOs a geração de demanda e aquisição de clientes, ensinando marketing e vendas para CEOs, ajudando eles a crescer as empresas. Eu percebi que não falta investimento para as empresas, falta clareza de plano. Então, comecei a receber convites para consultoria, para mentoria, no sentido de me ajuda a passar pelos desafios e levar crescimento para minha empresa, orienta o meu líder de marketing, enfim. Então, estou com esse projeto agora pessoal, voltei para o YouTube, voltei a gravar, gerar bastante conteúdo, mas com certeza as pessoas provavelmente me conhecem pelo Cast for Closers, pelos filhos relacionados a MeTime, né? Tantos conteúdos em 10 anos de empresa. É um prazer Sim. estar aqui. Coincidentemente, foi o primeiro vídeo que eu gravei para o YouTube, alinhamento, briga entre marketing e venda, assim, bastante coisa para falar. E bastante aprendizado também, né, na prática, de como a gente fez errado, como a gente fez certo, o que mudou entre um período e outro. E uma honra estar aqui. Obrigado. Imagina, Cordô, eu que agradeço pelo seu tempo. Bom, galera, vamos então para as perguntas. Antes dela, deixa eu só deixar um convite rapidinho. Já no clima de Copa, a gente vai organizar uma imersão que se chama Gestão em Campo. Quero te convidar para essa imersão online gratuita sobre gestão em vendas. Então, você que está acompanhando, você vai encontrar o link aqui na descrição. Eu e outros especialistas, a gente vai abordar esse tema para que você consiga controlar suas vendas e não depender dos seus craques ou camisas 9. E vai acontecer no dia 16 de junho, a partir das 14 horas. O link está aqui na descrição, vale muito a pena, tá bom? Mas tudo bem, sem mais enrolação, vamos para as perguntas. Corlô, vamos começar aqui com a primeira perguntinha do: em que momento que você percebe que marketing e vendas estão desalinhados, mesmo quando os números parecem estar ok, parecem estar corretos? Quais são os sinais aí, Corlô? Ótimo, ótimo. Acho que para mim são dois sinais muito claros. Primeiro deles, uma área bate meta, comemora e a outra se explica. Isso é normalmente muito comum. É um sinal muito claro de desalinhamento. Então, vamos supor, marketing está lá comemorando meta de leads e o comercial tem pouquíssimo o que comemorar, está se explicando para a diretoria um resultado ruim. Isso não vai gerar muita discussão. E eu não tenho problema nenhum com discussão sobre o melhor SCP, conversão, canais, toda discussão é positiva, mas quando o resultado está diferente de forma radical entre as duas áreas, é um claro sinal de desalinhamento. Então, quando uma área está batendo meta e a outra está se explicando, tem alguma coisa errada. O segundo sinal ele é menos óbvio, que é quando o marketing é pressionado por leads. E gravando o primeiro vídeo para o YouTube, eu percebi o ciclo vicioso, escrevendo o roteiro, né? Percebi o ciclo vicioso que as empresas caem. Veja, quando eu pressiono o marketing por leads, eu estou pressionando a liderança de marketing por volume. O que os caras normalmente fazem? Escolhem canais de aquisição com custo por lead baixo. Vamos supor, Meta Ads. Esses canais, eles trazem um lead com péssimo perfil, que nunca viram oportunidades, e aí tu fecha o ciclo. Tu tem um vendedor sempre com fome. Sempre precisando de mais pipeline. E aí a pressão por volume põe o quê? Mais pressão em volume. Então é como se fosse uma panela de pressão que não destampa, que não tem válvula nenhuma. E a pressão por volume gera mais investimento no meta, que traz mais lead desqualificado, põe pressão nos SDRs, ninguém consegue gerar oportunidade, põe mais dinheiro na máquina. Normalmente, quando você pressiona o marketing por volume, não por qualidade, a gente vai passar por como inverter isso, como jogar essa panela de pressão fora e como investir em qualidade. Normalmente,
é um sinal de que as áreas, os números parecem bons, porque marketing está batendo a meta de lead, mas, de novo, a pressão em volume não necessariamente se traduz em pipeline, em soma de pipeline, leia-se a soma dos negócios na mão dos vendedores. Se os vendedores não têm negócios na mão que podem virar venda, eles começam a passar fome, e aí a gente pressiona o ciclo de novo por volume e, enfim, a gente tem que sair dele. Então, o primeiro é óbvio, quando uma área está batendo meta, a outra está se explicando, sinal claro de desalinhamento. O segundo, ele é menos óbvio. E demora para o CEO ou para a CEO falar assim, eu preciso interromper esse ciclo e preciso forçar a liderança de marketing a falar qual canal traz mais pipeline, ou seja, traz mais negócios para o time comercial trabalhar. Mais frequente do que nunca, não é o canal que traz mais volume, e sim o canal que traz leads mais qualificados. Mas aí a gente metrifica isso de outra forma. Boa, muito bom. E como fazer para essa visão do marketing se estender ao funil como um todo, Corday, não só para a parte de geração de demanda, porque isso é um ponto, o que você explicou, a gente vê com bastante frequência na Plums. A gente faz diagnóstico de áreas comerciais, geralmente acontece exatamente o que você disse, do marketing olhar e falar, não, sou cobrado por volume de lead, então, fim, acabou, esse é meu número, minha barrinha que eu tenho que encher. Como mudar esse jogo, então? Legal, legal. Acho que, primeiro de tudo, se a gente não está gerando crescimento, não tem por que uma empresa existir. Acho que a pior coisa que pode acontecer é uma empresa parar de crescer ou crescer de forma desacelerada. Eu não vejo como uma liderança de marketing consegue comemorar algo se o time comercial não está indo bem, sabe? Então, mas, primeiro de tudo, deixa eu te contar uma história prática de como a gente foi evoluindo isso ao longo de 3 anos diferentes. Em 2023, eu fui cobrado na MeTime por levantadas de mão, ou seja, pedidos de contato no site. A pessoa foi lá, viu um podcast, viu algum episódio e falou, pô, a MeTime sabe do que eles estão falando, vou lá, quero conhecer esse software deles. Isso é uma levantada de mão, um pedido de contato. Em 2024, eu fui cobrado por número de oportunidades, ou seja, número de negócios abertos para os vendedores. Em 2025, eu fui cobrado por pipeline gerado, ou seja, pela soma de todos os negócios que vendas gerou. Se eu pudesse escolher um desses 3 anos, em termos de alinhamento, marketing e vendas, 2025 foi disparado o melhor deles. Por quê? Quando você força o marketing, quando você alinha as unidades de medida da meta, leia-se dinheiro e dinheiro, ou receita, pipeline convertido e pipeline gerado, os times andam com mais velocidade. A empresa cresce, todo mundo fica feliz. Então, como fazer o marketing enxergar além de levantada de mão? Cobre receita, pipeline gerado, a soma dos negócios que estão na mão dos vendedores e que marketing gerou. Então, não bastava gerar levantada de mão. Se ela não virasse uma reunião, uma oportunidade, o vendedor dissesse, ótimo, tem perfil, botei lá um valor nesse negócio, não contava para minha meta em 2024. Em 2025, a gente melhorou esse número de oportunidades, porque não necessariamente o número de oportunidades fazia o comercial bater a meta, para receita, para, de novo, a soma dos negócios que a gente gerava, o pipeline gerado. Porque, veja, a conta fica simples. Se vendas precisa fazer 200 mil de faturamento e a conversão é 20%, marketing precisa gerar 5 vezes isso. E aí, 1 milhão de pipeline na meta do marketing, 200 mil de faturamento na meta do comercial. Isso vai colocar pressão nos vendedores para cuidar bem do dinheiro, ou seja, eu não vou gerar 1000 oportunidades e vai ser um carnaval de oportunidades. Eu posso gerar uma de 10 mil ou 10 de 1000. Você vai ter que cuidar bem do dinheiro com o pipeline que chegar. Então, em termos de alinhamento, quando a gente põe marketing para pensar em receita e não só em leads ou levantadas de mão, que é até mais nobre do que só leads, porque lead é um boleto, né? Ele é você paga lá 5, 10 reais e ganha um nome e um telefone, não tem intenção de compra nenhuma. Levantada de mão tem, mas ainda não é tão bom quanto o pipeline, porque eu estou forçando o marketing a gerar um lead bom, que vai virar uma oportunidade e um negócio para o vendedor com preço, certo? Então, 2024 a gente melhorou olhando para oportunidades, mas 2025 foi o melhor ano em termos de alinhamento, porque a gente olhou receita. E, de novo, a conta fica simples. Se você consegue dizer para o marketing gerar 1 milhão de pipeline e ele mostrar que gerou, agora eu tenho um problema no comercial, de não conseguir converter essa oportunidade. Eu consigo alinhar expectativas e responsabilidades de forma muito melhor também. Muito bom. A gente teve um episódio muito parecido na Plums, quando a gente parou de olhar para volume e começou a... Legal. A gente olhou para dado histórico, para ver taxa de conversão.
ticket, 5 para ver o quanto antes a gente exigia aquela formação de pipeline da assinatura do contrato, porque negócios maiores podem ter ciclos de alguns Perfeito. meses, então tem essa latência que tem que ser considerada, né, senão não adianta também, enfim, não vai dar tempo de converter. E foi muito melhor, porque a preocupação da área de geração de demanda foi voltada para não é mais sobre captei os dados, isso tem potencial real de venda ou não? E a gente foi com o tempo amadurecendo, esses requisitos de passagem de bastão, que configuravam Aham. aquele negócio como uma real oportunidade mesmo, baseado no que estava funcionando ou não, porque isso foi evoluindo, o famoso SLA, né. Então uma Uhum. pergunta, eh, uma um gestor que está ouvindo a gente aqui, Cordô, por exemplo, porque a grande maioria mede dessa forma que você falou, é sempre assim, o marketing sendo cobrado por volume, venda, vamos lá agora processo, transforma em venda, tal. Qual seria a primeira ação que essa empresa, que esse gestor tem que tomar para começar a orientar a visão da área de geração de demanda para volume de pipeline na prática? O que que esse gestor faz, né? Ótimo. Primeiro de tudo, alinhamos as unidades de medida da meta? Perfeito. Ah, agora eu preciso colocar essa liderança de marketing e aqui eu defendo a criação de um comitê de aquisição, normalmente liderado pelo CEO, pela CEO, que é a maior responsável pelo crescimento da empresa, e cada obstáculo dentro de marketing e vendas vira pauta dessa reunião. Cada um desses líderes traz o seu resultado diário para aquele dia e o que vai fazer se as metas não estão andando. Esse comitê, a meu ver, é a forma mais paranoica que você tem de acompanhar se você está executando ou não. Mas vamos lá. O papel do CEO é sentar com a liderança de marketing e falar: beleza, agora a gente criou um modelo baseado em históricos, ou seja, eu não criei sua meta olhando para o vento e torcendo pelo melhor, não. Você tem condições de entregar essa meta. Agora, qual que é o plano A, o B e o C? Como é que a gente coloca os três em movimento? Como é que a gente aumenta as chances de dar certo? Qual é o canal de aquisição que mais traz pipeline? E não levantada de mão, lead, etc. Qual é o maior responsável pela criação de negócios no nosso marketing? É LinkedIn Ads? É Google AdWords? É programa de indicação? É o canal de parceiros? Como é que a gente faz para tirar investimento do pior e levar para o melhor? São essas perguntas que o CEO pode fazer para a liderança de marketing que colocam ela para pensar, para dormir e acordar pensando em geração de demanda, em gerar pipeline para os vendedores. Outra dica, Product Marketing. Essa foi uma área que eu criei em 2021 pela pressão de um mentor. E eu sabia que eu tinha que ter gente lá. Paralelo às mentorias, eu ganhei do time comercial um vendedor que queria fazer a transição para o marketing. E veja, as empresas fazem muito bem quando elas decidem criar conteúdo educacional para explicar qual é o problema, e elas têm bons sites com fale com consultor, etc. Leia-se topo de funil, educacional, fundo de funil, conversão. O meio do funil fica normalmente vamos ver depois. E essa área de product marketing, mesmo que você venda um serviço, você que está nos ouvindo agora, é altamente recomendada, porque essa área que vai munir os vendedores com materiais que ajudam a conversão. Leia-se: casos de sucesso, calculadora de retorno sobre investimento, ferramenta que simula o produto ou serviço, case, enfim, webinars sobre o assunto, vamos supor, seminários, né? Conversas aqui, gravações que a gente tem sobre um problema que o cliente acabou de descobrir conectado com a sua solução, com o seu serviço envolvido. E você tendo uma área de product marketing, você tem alguém responsável por dormir e acordar pensando como é que eu transformo um visitante do site, um visitante do blog, ou alguém que viu um anúncio que, opa, esse conteúdo é interessante, como é que eu transformo essa pessoa em interessada pelo produto, pelo nosso serviço agora, certo? Então, acho que conversas de qualidade com a liderança e alguém ou mais de uma pessoa em empresas bem estabelecidas, normalmente product marketing, 3, 5 pessoas ali dentro, criando esses materiais que ajudam os vendedores a contar melhores histórias, no sentido de você está aqui, para você estar muito melhor, você pode ir para o ponto B, tá? Então, são essas duas ações aí que eu recomendaria para que a própria liderança comece a pensar mais em receita, mais no resultado do comercial como parte do seu sucesso, como sucesso do seu trabalho, e não só gerar contatos que tem potencial de um dia comprar, só porque ele preencheu um bom cargo, uma boa empresa,
e não necessariamente virou uma oportunidade real, sabe? Muito bom. E há quem fale que, pô, eu vendo uma solução que é complexa demais para investir em marketing de produto e materiais que auxiliem os vendedores à explicação, mas isso não faz muito sentido, né? É exatamente o porquê você criar isso, porque você precisa explicar. Veja, em tese, o que os maiores especialistas do mundo dizem? Quanto mais tempo o vendedor gasta educando, mais caro é. Hum, Então, se você tem uma venda complexa, etc., maior a necessidade de você ter um product marketing, alguém em marketing, educando e criando conteúdos que digam, é por isso que eu preciso investir numa segunda solução, não só em uma ferramenta de CRM. No nosso caso da MeTime, né? sim, O nosso prospect, MeTime Plumas, é o mesmo, é o líder comercial. Ele só precisa acreditar que a prospecção precisa ser feita fora do CRM. Como é que eu fazia isso? E aí a gente criou, em 10 anos, muito material, certificação, curso, para falar para as pessoas, ok, a prospecção tem que ser feita desse jeito. Então, quanto mais complexa a venda, maior a necessidade do marketing entrar para facilitar, para que o vendedor não tenha que gastar saliva em 3 reuniões educando o prospect por que ele tem que seguir adiante, sabe? muito bom, muito bom. Excelente. Dúvida sobre se a gente ainda assim, por mais que a gente tome boas ações e a gente tente arrumar isso, tente ter uma visão orientada à receita e um bom desenvolvimento de um trabalho de marketing e produto, ainda assim a gente sente que existe um desalinhamento forte entre marketing e venda, que eles não estão se alinhando. Aí é um problema mais do modelo em si ou é um problema que está ligado às pessoas, Cordô? Ótimo, ótimo, ótima pergunta, Otávio. É, primeiro, por que você pincelou algo que eu queria entrar aqui? 99% das discussões que eu vi entre marketing e vendas eram sobre o que é um lead bom. Normalmente a maior parte da briga isso não é um lead que converte, isso é um lead que converte. Então, primeiro do modelo, depois das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Criei uma meta que é saudável. Não é só vou torcer pelo melhor para que marketing consiga. Não, marketing tem histórico de entregar próximo disso, ok. Pipeline gerado, marketing, está aqui sua meta de pipeline gerado para esse trimestre, para o próximo, sei lá. Vamos supor assim, se eu estou fazendo um exercício para o Q3 aqui, né? Vendas, qual é a sua conversão histórica? Ok. Alinhei as áreas. Tenho rituais e critérios de passagem muito bem definidos. Uma oportunidade só pode ser considerada uma oportunidade, um bom negócio, se a empresa e o lead têm características A, B e C. Se esse modelo está padronizado, aí é algo em execução. E eu não tô levando essa pergunta, Otávio, pelo modelo de essa pessoa é boa ou ruim. Ela só é mal orientada, tá? Então, tirando o viés aqui de tem alguém sabotando a operação, no sentido do STR ligar e em 3 segundos desligar a ligação e dizer, não, ninguém me atendeu por medo do telefone. Isso é uma sabotagem. Pode ser comportamental, no sentido de medo do telefone, mas sem falar em comportamentos ruins aqui, aí é algo em execução, aí é algo em pessoas. Leia-se. Eu tenho o processo claro de o que é uma boa oportunidade. Eu digo para o meu SDR, olha, você vai ter que prospectar fazendo 3 ligações, 3 tentativas de ligação no primeiro dia, mandando um e-mail, adicionando essa pessoa no LinkedIn. Faço aqui a cadência de prospecção. A SDR não segue? Aí é um problema de pessoas. Não necessariamente boa ou ruim. Não estou falando aqui de caráter. É preparação. Essa execução está sendo falha. A pessoa está desistindo rápido, está deixando dinheiro na mesa. Está ali perdendo o lead na segunda, na terceira tentativa, dizendo que não atendeu, encerrando a cadência mais cedo. Aí é um problema de execução mesmo. Então, uma vez que você construiu o modelo, o CEO senta com essas duas lideranças, padroniza tudo, as lideranças trazem essa padronização, por exemplo, dentro desse comitê, definir a forma de prospectar, definir a forma de conduzir um negócio, leia-se quais reuniões eu tenho, né? A Plumes faz algumas reuniões com prospect antes de fechar uma parceria, como conduzir, etc. Aí é cobrança sobre esses padrões. Sobre esses padrões e, claro, sobre números, né? A gente vai falar um pouquinho de métricas, mas primeiro modelo para de pé, o time tem condição de bater essa meta,
O time tem o investimento necessário para gerar essa quantidade de demanda. É muito comum ver um CEO pedir para o marketing gerar mais demanda, mas não está disposto a investir mais na área, né? E olha marketing como um centro de custo. Então, se o time tem uma meta coerente, tem recursos para fazer, aí é uma questão de execução, sabe? Então, é por aí que eu começaria a debugar essa resposta e dizer, será que a tua empresa tem um problema de gente ou de processo? Primeiro de processo, depois em execução. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta que foi uma dificuldade nossa, quando a Claro. gente começou a orientar nossa visão da Plumes para meta da área de geração de demanda para potencial de pipeline. Os dados históricos eram o que a gente tinha em mãos naquele momento para que a gente pudesse avaliar o real potencial de um lead que era gerado, com base em todos os dados que nós tínhamos ali do lead. Mas eu ficava muito na dúvida do, assim, a cada trimestre que passava o semestre, a gente fazia uma revisão do que a gente chamava de valor esperado, que era o valor potencial real de uma oportunidade com base em como está o nosso processamento dos leads, a nossa conversão, o nosso ticket, o nosso ciclo. E a gente revia. E o canal também, que gerou o canal específico de onde que o lead veio, e isso gerava uma revisão do real valor esperado em potencial de cada oportunidade. E essa revisão trazia questionamentos da área de marketing, como, por exemplo, pô, mas então quer dizer que nós estamos nos rendendo a uma queda de performance comercial? Então, se o nosso time comercial ele está sendo menos performático. Então, consequentemente, marketing, já que o nosso time de vendas é ruim, galera, todo mundo gerando mais lead aí, por favor, tá? Agora, cada lead conta como menor potencial do funil, porque o nosso time de vendas não está mandando bem. Como é que a gente concilia isso, Cordô? Até que ponto tem que ir na pressão de um lado, entendeu? Não sei se ficou claro. Ficou assim. Primeiro de tudo, Otávio, eu acho que você matou a charada. A gente na MeTime tinha a mesma métrica, tá? Pipeline gerado era depois que o vendedor fez uma reunião, colocou um preço naquele negócio, um ticket, né? E o pipeline estimado é aquele assim, olha, com base no histórico, daqui a 3, 4 dias, quando o vendedor fizer a reunião, essa oportunidade vai valer X, com base no meu histórico. Então, você precisa ter ambos. Primeiro, o segundo aqui, o estimado, dá uma ideia de como vai ser daqui a 5 dias, uma semana, ou quase fechando o trimestre, e o oficial é depois que o vendedor precificou aquela oportunidade. Então, primeiro, tem ambos, tá? Aqui tem algo sutil nessa pergunta, Otávio, e aí eu acho que é uma atribuição de responsabilidades. E aqui eu preciso puxar o CEO. Instintivamente, você vai olhar para uma operação e vai ter uma área de marketing mais madura do que vendas, ou o contrário, você tem um time comercial estelar, marketing começando, uma pessoa recém-contratada. Se você CEO, pode ser sincero, olha para as duas áreas e vê qual delas está mais madura. Vai ter uma dosagem aqui, tá, Otávio, de olhar e falar, cara, mas eu não consigo mais pressionar o meu time de marketing porque o meu custo por lead desse canal aqui, LinkedIn Ads, por exemplo, já é best in class. O custo por oportunidade, eu não tenho como mais espremer o time de marketing. Eu olhei Aí entra a maturidade dos líderes, né? Eu olhei aqui, e aí eu estou me justificando para um CEO imaginário. Olha só, ou vamos falar que eu tivesse uma reunião com o Diego, meu sócio e antigo CEO. Diegão, eu olhei o meu custo das campanhas aqui, a minha frequência, etc. Eu não tenho mais de onde espremer. Eu preciso que você cobre o comercial pela taxa de conversão histórica que eles já se propuseram a fazer. E aí entra o CEO dizer, beleza, agora é com o comercial. Então, isso é sutil. Então, às vezes a cobrança vinha, Cordô, você é mais líder do que a pessoa que está em vendas, eu preciso que você se desdobre, porque não tem como a conversão aumentar agora. O time comercial trocou de liderança, etc. E aí, no meu colo, ok, eu vou espremer o time de marketing aqui para tentar tirar mais, mas eventualmente não dá para tirar mais daqui e eu preciso responsabilizar o comercial para subir a régua. Então, sim, é sutil. Em tese, você consegue perdoar o comercial por mais grana na operação de marketing. Fala, marketing faça mágica para o comercial. Trocou de liderança, tem vendedor em ramp-up e as coisas oscilam. Mas, de novo, é importantíssimo que os três, o CEO e as duas lideranças da área, tenham essa maturidade de dosar e falar, eu não consigo mais espremer o marketing comercial, agora é com vocês. Vocês têm 3 meses
para levar essa conversão aqui de 15% para 20%, como a gente tinha acordado, porque não tem mais laranja. Se eu colocar mais dinheiro no marketing, o CAC sobe muito, a gente é, né, metrificado, então não dá para colocar mais dinheiro em marketing, senão o custo de aquisição de clientes vai subir muito. Eu preciso que vocês assumam a responsabilidade. De novo, sutil, mas você precisa entender onde você está em cada uma dessas áreas e quando você consegue pressionar cada uma delas, tá? Senão, você cai sempre no vício de jogar a pressão do comercial para o marketing e que se dane, porque dá para colocar mais investimento lá e não dá para contratar 10 vendedores do nada, então vamos pressionar o marketing mesmo, sabe? Muito bom. Mas não é Tive preto uma no reunião. branco, percebeu? Claro, claro, claro. É difícil, e aí entra a importância da equiparação de benchmarks com cenários talvez Exato. comparáveis. Teve uma vez que estava numa reunião com. A gente fazia muita reunião que tinha o líder de marketing de vendas na mesma reunião, afinal, a gente na Plumes vende CRM, né? Aham. E teve uma reunião com essa discussão do cara de marketing falando assim, pô, vocês poderiam estar melhor, tá, não sei o quê. O cara de vendas falou assim, o gestor de vendas falando, cara, o que a gente tem aqui é dado, com base em histórico. Eu sei que eu tenho que recorrentemente treinar o time para melhorar, mas, pô, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje. Então, a geração de pipeline, ela estava exatamente essa discussão. E o cara de marketing falou assim, me gravou esse argumento dele, porque ele falou assim, cara, eu concordaria com você se a dispersão do resultado entre os membros do time de vendas não fosse tão grande. Então, não é que não dá para ser melhor. Dá, porque você tem 20% que gera 50% do resultado. Você só não entende o que é e não replica. Uhum, uhum. Tudo bem, ele foi um pouco incisivo demais no argumento dele, mas o fundamento foi muito bom. Porque Perfeito, quando ele perfeito. falou, cara, que isso? É basicamente assim, eu entendo que é o que a gente tem em mãos hoje. Agora, metade do resultado está sendo gerado por algumas poucas pessoas. A gente simplesmente não está conseguindo fazer aquilo replicar. E isso me marcou, sabe? Falei, cara, caramba, climão. Aham, aham. Né? Mas, é saudável esse tipo de discussão. E dois, que Aham. bom que a pessoa de marketing trouxe é, um número, algo para ser trabalhado de forma concreta. Olha só, não Sim, tem método, ou sim, o método ainda não está bom o suficiente para fazer um vendedor júnior virar ou chegar próximo do resultado. É, exato. enfim, a gente já teve outras dessas também na MeTime. Acho que quando você tem o mesmo comprometimento de empurrar a empresa para frente e não proteção, vou tirar o meu da reta, famoso, né? Eu acho que a empresa anda mais rápido, sabe? E acho que, pelo menos que bom que esse climão foi gerado com base em dados e não em achismos, porque aí realmente fica improdutivo alinhar e esperar que essas áreas andem mais rápido, sabe? Então, sim, se apoia em benchmarks. Olha, eu conversei com 2, 3 times comerciais. É possível fazer um SaaS do nosso tamanho, que vende o nosso produto semelhante ou análogo, né? Porque os Sim, concorrentes não vão se falar e abrir tantos números assim, mas é, é factível esperar 20% de um processo comercial, pessoal. O que a gente pode fazer para melhorar o nosso, né? Porque tem um vendedor, dois, segurando 50% do resultado. Ao mesmo tempo, olha, marketing, a gente tem um custo de aquisição aqui, mais ou menos, um benchmark. Onde vocês estão, em termos mundiais, falando? Porque, de novo, você tira a discussão do subjetivo e sim. começa a falar, olha, dá para melhorar e o caminho é por aqui. Eu acho que o principal, o que funcionou muito na MeTime, eu ia atrás de coisas que eu via que estavam erradas em vendas e chegava para o Rui e dizia, Rui, eu troquei uns 10 áudios aqui com um super gestor que eu conheço, eu acho que a nossa inconstância pode ser resolvida dessa forma. O Rui fazia o mesmo. Ele olhava, acordou a jornada do nosso cliente, olha só esse site aqui, cara, com o pop-up quebrado e tal. Então, quando ambos se cobram nesse sentido de fazer a empresa andar mais rápido, as coisas aceleram. Quando tem esse, não quero mostrar, porque né, pode ser que gere uma tarefa É, nova minha, uma tarefa nova para mim, aí já tá errado, sabe? concordo 100%. Para mim, essa é a cultura que tem que estar na área. Muito bom. Estamos chegando pertinho aqui do fim. Essa foi nossa discussão. Concordou, galera, sobre alinhamento das áreas entre marketing e vendas no Papo B2B. E, bom, deixa eu deixar mais, como a gente está chegando perto do fim, deixa eu deixar mais uma vez o convite para você que não se inscreveu ainda na Gestão em Campo. Tá aqui o link nos comentários, vai valer muito a pena, porque você vai ver muito mais conteúdos como esse.
focado em dicas práticas, como você pode melhorar o seu controle de vendas. E queria deixar também um agradecimento especial aí, Cordô. Cara, obrigado mais uma vez, sempre muito bom. Vou deixar você mandar um abraço para a galera aí, também comentar da sua nova atuação, que eu acho que é interessante. Legal, Otávio. Mais uma vez, obrigado. É uma honra estar junto contigo, dividir um palco aqui, vamos dizer, desse conteúdo. É uma paixão para mim falar sobre marketing e vendas. Então, fica à disposição. Casa aberta para Plumes, sempre gerar conteúdo, estou sempre à disposição. Se você gostou um pouquinho do que você ouviu, se eu quero meus olhos na operação, se você conhece parte do meu trabalho na Meitime, fica muito à vontade. Eu estou como Diego Cordovez no LinkedIn, diegocordovez.com, você consegue agendar uma reunião comigo direto. Lá no LinkedIn tem o link do meu canal do YouTube, pode me assistir também para ver se você gosta, se relaciona com a visão que você tem, e eu estou à disposição. Mas o meu LinkedIn é o lugar mais fácil para me encontrar. Eu respondo todo mundo lá o mais rápido que eu posso. Entro todos os dias no LinkedIn, então fiquem à vontade para me chamar por lá. Se não, podem seguir o conteúdo. Farei o que eu fiz nos últimos 10 anos, Otávio, gerar conteúdo gratuito, enfim, impulsionar operações, como clientes ou não. Eu acho que é parte da minha missão como ser humano aqui também impulsionar negócios por marketing e vendas. Eu estou à disposição. Muito bom. Esse é um bom exemplo de marketing de produto. No caso do Cordô, é ele mesmo, e ele está lá no YouTube falando com 1 milhão de conteúdos sobre um monte de coisa desse tema relacionado com o qual ele trabalha, e é top. Embora muito provavelmente você já viu o conteúdo do Cordô, né? Se você trabalha com vendas. Mas, cara, sensacional. Muito obrigado. A gente se encontra numa próxima, e se inscreva no canal, clica aí no sininho. A gente com frequência traz mais conteúdos e você vai ficar sabendo disso em primeira mão. Obrigado, até logo, pessoal. Valeu, Cordô. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.